boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo, 7 horas, 8 minutos, Hebraica Nossa Casa. Mais um projeto da Hebraica, nós no ar novamente, trazendo informação relevante neste feriadão de 21 de abril. Aliás, eu fico me perguntando muitas vezes se vale a pena a gente fazer feriado em plena pandemia, se os feriados, como se prometeu lá atrás, vão ser trazidos para esse tempo daqui, depois não vai mais ter feriado, mas isso é uma outra história. Eu acredito que a gente tenha realmente mais assuntos do que discutir a respeito de feriado, que é muito importante, é uma delícia, é verdade, mas esse feriado prolongado dentro de casa já deu o que tinha que dar. Fiquemos em casa, Hebraica Nossa Casa, um projeto da Hebraica para você em todas as plataformas da Hebraica, no Facebook, no Instagram, no site, para que a gente possa se informar, agregar e gerar valor para os nossos associados. Hoje uma conversa super interessante, super especial. Eu venho dizendo aqui que a crise, na minha modesta opinião, está dividida em três grandes pilares: saúde, saúde financeira e saúde mental ou saúde emocional. Quando a gente se preocupa com uma crise dessa dimensão, a gente tem que entender que nenhum desses três assuntos é excludente. Ou seja, a saúde está linkada à saúde financeira, que está linkada à saúde mental. Sem a saúde financeira, você não consegue tratar um doente. Uma pessoa que está doente pode ter problemas posteriores, além da saúde física, por conta desse massacre emocional que a gente vem vivendo. Então, discutir esses três temas é muito, muito importante no momento em que se conflagram outras crises. Crise política, crise de liderança, crise socio ou social. Gente, a conversa aqui ela é para cima, a conversa aqui é para a gente entender o que a gente pode fazer com o nosso rico dinheirinho. Como é que a gente pode discutir com um grande especialista, e eu trago a biografia dele aqui, se a minha cola me ajudar, e vai me ajudar, que eu falo de Jorge Sá. Ele tem 11 anos de Banco Safra, 25 anos de mercado financeiro, apesar da cara de novo, ele tem essa experiência, 25 anos de mercado financeiro, formado pela PUC do Rio de Janeiro e pós-graduado em Finanças e Relações Internacionais. Seja bem-vindo, querido Jorge Sá. Muito obrigado, Mark. Muito obrigado mesmo. Em primeiro lugar, em nome do Banco Safra, em meu nome, eu gostaria de agradecer demais a Hebraica pela oportunidade. É um prazer estar aqui, poder falar e poder ajudar no que for preciso. E já vai ajudar, porque a primeira pergunta é o torpedo. Assim, vamos ficar mais pobres na sua visão? Eu sei que você não é um analista macro, mas eu queria um pouco da tua visão como um especialista em finanças, como 11 anos do Banco Internacional, que é o Banco Safra, e 25 anos de bagagem. Qual é a tua visão a partir de agora? O que está acontecendo em termos econômicos? Ou existe um prognóstico que não é nem isso nem aquilo? Me dá a tua visão. Tá bom. Vamos começar lá, Mark. Eu acho que o mundo todo vai ficar um pouco mais pobre. Né? É uma consequência do que está acontecendo hoje, uma consequência inevitável. Né? Eu acho que a gente começou o ano de uma maneira muito tensa. Na verdade, a gente começou o ano no meio de uma disputa entre Irã e Estados Unidos, e no meio de janeiro ali a gente se deparou com os primeiros sinais, pelo menos públicos, da pandemia, naquela época, a epidemia na China. Né? A OMS não tinha declarado pandemia ainda. Verdade. E a gente começou a ver esse desenrolar das notícias ao longo do mês de janeiro e fevereiro, até que em março, de fato, a gente viu que a pandemia foi decretada pela OMS. E nessa hora, o que a gente começou a perceber é que a economia toda mundial não sabia muito como reagir a essas notícias. Que tipo de lockdown a gente ia ter, quanto tempo a gente ia ficar parado, o que a gente, na verdade, precisava fazer para conter os efeitos da pandemia. E aí a gente foi descobrindo tudo isso aos poucos. E, se eu fosse mais preciso, a gente continua descobrindo essas coisas aos poucos. Então, a primeira consequência que a gente notou é que o fato da gente precisar conter essa pandemia faz com que a gente precise conter a presença das pessoas na rua, fazer um tipo de distanciamento social, e isso tem impactos no PIB. Né? No PIB não do Brasil, não só do Brasil, mas no PIB mundial. E eu acho que as economias vão sofrer um pouco, óbvio, e a partir do momento que as economias sofrem, os países sofrem, as empresas sofrem, e nós também, como indivíduos, acabamos sofrendo. Então, eu acho que a gente começou com um tema de saúde pública, como você bem colocou, a gente passa por um tema de saúde financeira, e aí a gente, obviamente, tem todo mundo na quarentena aqui, o seu tema de saúde psicológica.
Você diria que é como a música daquela cantora de sertanejo, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai chorar? Ou tem alguém que se salva? Olha, eu espero, na verdade, que todo mundo se salve, né? Quer dizer, apesar do sertanejo estar moda na live hoje, a gente está fazendo a nossa aqui, mas eu espero que todo mundo se salve. A questão só é como é que nós vamos sair dessa, né? Que Sim. tipo de esperança a gente pode ter para sair dessa? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que, falando muito claramente, todo mundo tem uma pergunta que vale alguns trilhões de dólares hoje, né? Quando é Uhum. que as quarentenas se encerrarão, né? Ou Uhum. quando é que as economias vão se reabrir, né? Todo mundo espera uma data precisa. Eu gostaria, na verdade, que houvesse uma solução mágica que, de repente, tudo fosse implementado de uma vez só. E Uhum. isso não é verdade, não é possível, né? O que nós vamos ver aqui são faseamentos na tentativa dos países conseguirem medir os efeitos econômicos e, ao mesmo tempo, os efeitos de saúde. Por isso que todos os especialistas acabam comentando sobre a importância, a necessidade da testagem, que é a modo mais Uhum. eficaz de verificação da extensão da contaminação e da recuperação das pessoas. E a gente Uhum. vai vendo que isso, na verdade, vai se abrindo aos poucos. A gente já tem notícias, na verdade, que a China já abriu, né? Então, o Wuhan, que foi a primeira província a detectar isso, já abriu. A gente já tem notícias sobre relaxamento disso na Alemanha. A Alemanha foi o primeiro país agora que já está, de fato, anunciando períodos de saída. Itália, França, Espanha ainda contendo. Os Estados Unidos quer sair, nós também queremos sair no Brasil, mas todo mundo ainda muito receoso de como fazer isso, né? Jorge, Mas esperamos que todos nós saímamos bem. me conta um pouquinho da tua atuação no banco e me conta um pouco o que você tem ouvido como um líder, um advisor líder num banco tão global como é o Banco Safra. Quais são as grandes angústias, os grandes temas, por quem que você está sendo preocupado e o que essas pessoas estão dizendo? Tá bom, uma boa questão. Eu vou começar, na verdade, Marco, fazendo uma pequena retrospectiva, né? Eu vou chegar lá no finalzinho de dezembro de 2019, né? Início de 2020, finalzinho de 2019, por exemplo. Naquela época, o banco tinha uma projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2,5% nesse ano de 2020. A Uhum. gente vinha no período recessivo, nós tivemos 2 anos de PIB muito ruins, depois nós tivemos 3 anos de PIBs fracos, em torno de 1,1, 1,3, e esse ano seria o primeiro ano de recuperação mais vistoso do PIB brasileiro, com 2,5% de crescimento. Onde é que a gente está? Nós não estamos no final do quarto mês do ano, né? Nós estamos hoje, no dia 21 de abril, nós estamos encerrando aí, caminhando para os 10 últimos dias do mês de abril, e hoje o Safra tem uma projeção de queda do PIB brasileiro de 4,4%. Então, veja só a variação que a gente se encontrou. Nas horas, tínhamos 2,5% de projeção de crescimento de PIB, hoje a gente tem 2,4% de variação. São quase 7% que a gente tem aí de variação de PIB em menos de 4 meses de expectativa. Então, o que as pessoas se perguntam é, Jorge, qual vai ser o impacto disso na economia? Como é que o impacto dessa economia, tanto do governo quanto das empresas, vai impactar nas pessoas físicas? Como é que a gente se protege desse tipo de situação? Então, acho que a pergunta que as pessoas mais se colocam hoje é o que é que eu posso fazer para sofrer menos nessa situação toda tão caótica? E o que eu digo para as pessoas é o seguinte: primeiro, não se afobar, não fazer nenhum tipo de movimentação muito abrupta nessa hora, porque o que a gente, na verdade, não sabe é o impacto final que a gente vai ter. Então, Uhum. toda vez que a gente vai fazer algum tipo de movimentação muito abrupta, a gente soma incerteza e insegurança a um ambiente que já é um ambiente muito inseguro. Então, Uhum. essa é a grande questão que se coloca hoje, né? O que fazer? O que a gente fala é tudo que você precisa fazer hoje precisa levar uma grande dose de parcimônia. E é isso que a gente recomenda para os clientes. Excelente. Me conta um pouco da tua atuação. Quer dizer, quando a gente fala em Jorge Sá, 11 anos de Banco Safra, 25 anos de mercado, qual é o teu papel no Banco Safra hoje? O meu papel hoje, junto com a equipe do Safra, está em orientar os clientes a como proceder as melhores alocações dentro de um cenário possível e Uhum. dentro de expectativas do cliente, em termos de rentabilidade, e segundo, de tipo de risco que ele pode estar incorrendo, né? Uhum. Então, a gente hoje tem um tripé aqui, né? A gente precisa criar expectativas reais nos clientes de como alocar os seus recursos frente ao cenário econômico, que é Uhum. super adverso, em Uhum. relação à necessidade do cliente de ter retornos que sejam retornos
razoáveis, e todos esses retornos só poderão ser razoáveis de acordo com o perfil de risco de cada um desses. Então, o nosso trabalho é um pouco, que eu fico brincando, é um trabalho de médico. É uma certa anamnese que a gente faz com cada um dos clientes. Porque não tem uma solução, né? Cada um deles tem um anseio, cada um deles tem uma preocupação, cada um deles tem um horizonte de investimento, cada um deles tem um portfólio que foi construído ao longo dos anos de maneiras diferentes. Então, toda vez que eu digo que é uma anamnese, é um tipo de investigação que a gente faz para saber exatamente como é que a gente pode chegar no melhor resultado. Quando a gente fala em crise, quando a gente fala em pandemia, existem diversas nuances. Para um bate de um jeito, para outro bate de outro jeito, e eu imagino que vocês devam ter clientes em várias esferas da pirâmide, porque eu conheço muitos pequenos e médios que têm a máquina do Safra, por exemplo, e eu conheço também muitos grandes que têm relações. Meu pai, por exemplo, teve anos uma relação com o Banco Safra, quer dizer, um banco. Quantos anos tem o banco? Mais de 100 anos, não tem? 175 anos, 176 agora, né? 176, quase a minha idade. Mas quando a gente fala de Banco Safra, são relações de longo prazo. Eu te pergunto, ouvindo assim, te ouvindo, e você é novo e tem 11 anos de banco e tal, para quem já passou por outras crises dentro do banco, já viu algo, não estou dizendo parecido em termos de pandemia, porque não teve, mas já viu algo parecido para dizer o seguinte, gente, calma, ou realmente está tudo em suspenso e o comitê de crise trabalha igual igual a telecena, de meia em meia hora? Eu acho que o comitê de crise hoje trabalha de forma constante. Eu acho que todos os comitês de crise, né? Desde o comitê de crise da OMS, o comitê de crise do Ministério da Saúde e os bancos. Na verdade, todo mundo aqui tem, na verdade, uma estrutura pronta para poder fazer essa cobertura online. Se você me perguntar, Jorge, o que é que difere essa crise das outras? Toda crise, de alguma forma, eu posso dizer que ela é sempre muito surpreendente, né? Não tem nenhuma crise que a gente diga, olha, essa crise foi uma crise anunciada. Mas o que eu posso dizer, em primeiro lugar, Mark, é que essa foi muito violenta. Então, na verdade, nós entramos no finalzinho de fevereiro, ali na quarta-feira de cinzas, início de março, numa situação determinada, e, de repente, a gente viu tudo ruir muito rapidamente no mês de março, né? Então, a gente teve, nos mercados acionários, por exemplo, o pior primeiro trimestre da história dos mercados acionários. Obviamente, teve a questão da pandemia, né, que é uma insegurança generalizada, mas a gente ainda teve um evento catalisador de algum processo, que foi um processo mais dramático, que foi uma confusãozinha entre a Arábia Saudita e a Rússia, ali na reunião da OPEP, do início de março. Essa reunião, na verdade, catalisou uma guerra do petróleo que potencializou ainda mais a insegurança que tinha no mundo com as incertezas por conta da doença. Então, na verdade, nós tivemos aí o que a gente chama de tempestade perfeita, né? Sim. Os mercados cederam muito abruptamente. Então, se eu falar aqui dos anos de experiência do Safra, e eu acho que vale a pena falar nisso, né? O lema que a família sempre usou, de modo geral, é a tradição secular de segurança, né? Exato. Então, a gente usa muita tradição, porque, na verdade, a gente já viu todos os tipos de crise. Claro. Eu posso dizer que cada uma delas tem a sua peculiaridade, né? Claro, claro. Mas o que eu posso também afirmar é que, nessa hora, a questão da segurança ela é a mais importante. É interessante te ouvir falar, Jorge, porque assim, eu também me coloco nesse lugar de procurar saber, tá bom, qual é o lugar de fala de quem está dizendo que toda crise é uma crise? Se a gente está falando de um banco que acompanhou, inclusive, a Grande Depressão, né, e ele está aí, e ele está lutando, eu fico mais tranquilo. Agora, você citou um cenário que, quando eu ouço de fora, eu falo, bom, março já passou, então está tudo estabilizado, mas a crise está rolando, né? A crise está rolando. As montanhas continuam desabando. O que eu acho que há de importante para a gente poder frisar aqui agora é o seguinte: dois agentes econômicos foram muito rápidos em agir, né? Então, eu vou falar isso de modo internacional, não é do caso brasileiro, mas do caso internacional. Então, logo nos primeiros sinais de crise, a gente viu, na verdade, bancos centrais. O Banco Central norte-americano, que é o Federal Reserve, o Banco Central europeu, o Banco Central inglês e o Banco Central brasileiro, todos eles agiram imediatamente para poder fazer redução de juros, no caso do Banco Central inglês, do americano e do brasileiro, no caso do europeu, não. E todos eles foram muito responsáveis a fazer com que houvesse uma inundação de dinheiro no mercado para prover liquidez. Então, em primeiro lugar, eu acho que os bancos centrais foram muito rápidos na sua ação. E, em segundo, a gente viu também os governos centrais dos diversos países no mundo
também agindo muito rápido, né? Então, se você olhar nos Estados Unidos, você pode notar que lá a gente passou a falar de US$ 1 trilhão, né? É verdade. Então, de repente, o Congresso americano, junto com o Donald Trump, eles vão lá e aprovam um pacote de US$ 2 trilhões. E a gente tem noção, Marca, do que é isso. US$ 2 trilhões representam mais do que é o PIB brasileiro. O conjunto de bens e serviços que o Brasil produz num ano, na verdade, é mais do que os Estados Unidos colocará como subsídio e auxílio para poder conter essa crise. Aqui no Brasil também, hoje, a gente está falando de alguma coisa em torno de R$ 550 bilhões de dinheiro que o governo, junto de estados e municípios, com o governo federal, estão colocando de dinheiro para a gente poder conter a crise. Sim, perdão. Então, eu acho que, complementando, eu acho que nessa hora a gente está falando de uma solução que é uma solução coletiva. É uma ação que envolve bancos centrais, governos, estados, municípios, grandes empresas, pequenas e médias empresas, como você colocou, que são os menores, e as pessoas físicas no final. Eu acho que é uma ação coletiva, de um trabalho coletivo, para poder agir e trabalhar em prol do interesse público. Eu adoraria que você fosse o presidente do Brasil, porque você está falando de um cenário tão bonito e positivo, que é utópico, né? A gente vive uma crise que, ao meu ver, parece um avião cheio, sem piloto e sem copiloto, caminhando para as montanhas e sem plano de voo. Não tem estratégia nenhuma. Eu não consigo, Mark, não falando o nome da Hebraica, mas eu não consigo ver uma estratégia organizada nesse sentido por 1000 questões, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas não consigo ver. Te pergunto, aí eu vou fazer uma pergunta dupla para você poder se estender um pouco. Primeiro, abril está sendo pior que março? Segundo, com um sistema bancário forte como é o brasileiro, quais são as chances da gente ter um colapso no médio prazo? Ou isso não pode acontecer ou não deve acontecer? Nossa, boas perguntas. Primeiro eu vou falar o seguinte, eu não tenho plano político não, viu? Então, presidente do Brasil já não dá. Segundo, o segundo é que eu diria para você o seguinte, o cenário de fato ele não é róseo, mas ele seria um cenário muito mais dramático se a gente não tivesse a ação coordenada dos agentes econômicos. O que eu coloco aqui e enfatizo muito é sempre a necessidade da gente saber o seguinte, está todo mundo agindo e monitorando os dados o tempo todo. Então, se você me perguntar, Jorge, abril está sendo pior ou melhor do que março? É muito relativo. Em março, na verdade, nós tivemos as quedas de todas as bolsas internacionais. A gente viu, na verdade, uma corrida enorme para o dólar, então todas as moedas praticamente do mundo se desvalorizaram frente ao dólar. A gente já viu uma queda de commodities do preço todo. E desse lado, por exemplo, a gente está vendo uma certa recuperação agora no mês de abril. Cautelosa, calma, ainda num passo muito mais tranquilo do que foi o da queda, o que, na verdade, demonstra uma certa calmaria na retomada, mas, de fato, os preços estão começando a se acalmar. Por outro lado, abril, você começa a notar, Marca, que saem os números referentes à queda da economia, por exemplo, em março. Então, a gente vai vendo, por exemplo, nas primeiras semanas de abril, 5 milhões, 7 milhões de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Então, a gente começa a ver, meu Deus do céu, o que é isso, né? A gente começou no Safra a rever os números, por exemplo, de desemprego no Brasil. Então, a gente acha que o número de desempregados no Brasil pode chegar a 15%. Então, as métricas e todas as leituras que a gente faz da macroeconomia, a gente faz com base nos dados que saem agora sobre o passado. E, de fato, os números que saem demonstram uma realidade muito bruta, muito dura, muito cruel, Marco. Nisso você tem muita razão. Mas essa realidade talvez ela fosse muito mais complicada se a gente não tivesse todas as medidas para conter a crise sendo tomadas. Né? Então, eu concordo com você, não tem nenhum tipo de beleza aqui, mas a gente consegue notar que existem sinais de que, de fato, as coisas estão, de fato, caminhando ou melhorando gradualmente. A sua segunda pergunta, que é uma pergunta bastante difícil, o seu segundo comentário nesse sentido, é em relação ao colapso. Né? No caso do Brasil, eu acho que é um pouco mais tranquilo falar, porque eu acho que a gente tem um sistema financeiro muito sólido. Né? E eu posso dizer para você que o cenário dos bancos brasileiros ele já foi testado em crise várias vezes. Né? Para quem teve a década de 70, a década de 80 e a década de 90, até o período do Plano Real, com todos os testes que nós já tivemos no mercado
financeiro brasileiro, a gente dá para ter ideia do caso Verdade. claro de que a gente tem um mercado bastante tranquilo, muito sólido. Obviamente, você tem banquistas de primeira linha, bancos de segunda linha, como acontece em todo o mercado. A gente sempre, na verdade, preza pela segurança e pela solidez. Mas eu acho que, em termos de crise sistêmica no mercado brasileiro, a gente está longe disso, felizmente, viu? Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero registrar aqui que já começam a aparecer os primeiros eleitores da sua eleição como presidente do Brasil. Cissa, Ititani, Jorge já, Rankin está dizendo sim, presidente. Mariana Algrante, aprovado. E a Rosa Cavalcante não falou, mas tenho certeza que se ela ver essa live, ela vai adorar e vai votar em você, assim como eu. Então você já tem 6 eleitores, além da tua família. Obrigado. Olha só, quando a gente fala em termos de investimento, a gente olha para os lados e fala, pô, esse cara aqui deve ter se dado bem, ele é dono de vários imóveis. Não, esse aqui tem dinheiro no banco, ele tem ações, se ferrou. Ah, aquele lá guarda ouro. Quem que está resguardado nesse momento e por quê? Quem está resguardado nesse momento e por quê? Na verdade, todo mundo tem algum tipo de exposição, né? Qualquer tipo de aplicação financeira tem algum tipo de exposição. Qualquer tipo de aquisição de um ativo tem uma exposição financeira, né? Você pode ter comprado um imóvel, o imóvel é seu, está ali, mas o preço do imóvel ele varia de acordo com o tempo, né? Ele pode subir ou ele pode cair. No mercado financeiro, com dinheiro, acontece da mesma forma. O que eu acho que aconteceria de modo geral é que as pessoas sempre, na verdade, compravam títulos públicos federais, que são títulos emitidos pelo governo federal, e sempre usufruíram, Mark, de uma taxa de juros bastante alta no Brasil. Eu acho que essa realidade ela mudou bastante, ela vem mudando ao longo dos anos, e hoje, se você olhar, os títulos públicos federais brasileiros, que sempre pagaram uma taxa de juros muito alta, pagam 3,75% ao ano. É isso que o título público brasileiro paga hoje. Na nossa expectativa, por exemplo, no Safra, a gente acredita que na próxima reunião do Copom, que vai ser agora, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, eles vão, na tentativa de tentar ajudar a economia, fazer mais um corte de juros, levando a taxa de juros a 3,25. Então, a questão agora não é só a questão da segurança e da solidez, mas é uma questão que se coloca também da rentabilidade. É aonde é que eu coloco os meus recursos para me proteger de eventual período inflacionário, por exemplo. Hoje, os juros que o Brasil paga, além da inflação, são juros muito baixos. Historicamente, é o menor juros que a gente viu na nossa vida. E eu estou falando aqui nos últimos 40, 50 anos, né? Então, o que a gente viu hoje é uma mudança do cenário de investimento no Brasil, também acompanha o cenário de investimento no mundo, que é muito diferente. A gente vê nos países centrais, nos Estados Unidos, na Europa, no caso da zona do euro ou na Inglaterra, a gente vê taxa de juros próxima a zero. Né? E se a gente colocar esse dinheiro numa taxa de juros próxima a zero, a gente não consegue ser remunerado nem pela inflação. Então a gente perde da inflação. Né? Que é o caso do Brasil hoje. Na verdade, a gente tem uma aplicação a 13,75, em alguns casos a gente tem que pagar 15%, na melhor das hipóteses, de imposto de renda. O que a gente vai pagar descontado o imposto de renda, descontado a inflação, é muito próximo a zero. Então, a questão da segurança do recurso hoje, de fato, a gente tem títulos de primeiríssima qualidade hoje no Brasil, onde a gente pode colocar o nosso dinheiro. Mas esse dinheiro renderá pouco. E isso é uma nova realidade que se coloca no Brasil, Mark. E essa é uma pergunta, inclusive, da Mariana Algrante. Qual é a sua recomendação para um investidor conservador no curto e no médio prazo? Você pode fazer isso? Pode me dizer aqui? Claro. Eu acho que aqui a gente tem... Eu vou falar para você que a resposta ela não é única, né? Eu vou voltar um pouquinho ao meu raciocínio anterior, lá no início. Cada um tem um objetivo de rentabilidade e cada um também tem uma expectativa de que tipo de risco pode correr. Então, a fórmula ela nunca é uma fórmula pronta. Eu não consigo ter uma resposta pronta. Mas o que eu te digo é o seguinte, que surgem oportunidades nesse mercado. Hoje, por exemplo, com toda a incerteza que tem no mercado brasileiro, e hoje é mais difícil das empresas conseguirem tomar dinheiro, é mais difícil hoje que a gente consiga ter uma previsão de médio e longo prazo, as taxas de juros pré-fixadas hoje, que são aquelas taxas quando a gente chega no banco e consegue fazer um título por um prazo determinado, já sabendo qual vai ser a rentabilidade daquele papel, por isso que ela se chama pré-fixada, na verdade, esse tipo de investimento hoje consegue apresentar
um tipo de ganho que é um ganho que a gente não conseguia ver há algum tempo atrás. Então, para clientes que são muito conservadores e querem fugir do CDI, porque sabe que o CDI é muito provável que seja do 3,75 para baixo, nós também acreditamos isso no Safra, a gente começa a notar que a gente vê oportunidades em títulos pré-fixados que a gente não tinha antes. Então, essa é a primeira grande mudança no cenário. A segunda é que você fala, Jorge, mesmo assim, a taxa de juros pré-fixada, por mais que ela renda melhor do que o CDI, ela não apresenta mais tanta atratividade quanto a gente via no passado. Também é uma realidade. E para isso a gente começa a ver investimentos em fundos multimercado, onde delega a bons gestores a possibilidade dele cuidar dos nossos recursos. Lá no Safra, por exemplo, a gente tem um fundo super conhecido, que é o Safra Galileu. Eu tenho 12 anos de banco, ele tem 11 de vida. Então eu vi o Safra Galileu nascer, né? E a gente vem enfrentando crise após crise com um retorno muito bom. Tal como a gente também tem esse fundo no Safra, outros agentes no mercado, outros gestores do mercado brasileiro também têm fundos multimercados que atuam de modo bastante ativo na identificação de oportunidades na crise. Como é que você... Da mesma forma, também a gente vê oportunidades no mercado de renda variável. Mas o equilíbrio entre essas oportunidades, no DI, no pré-fixado, no multimercado e na renda variável, é que varia de pessoa para pessoa, porque cada um tem um perfil diferente de investimento. Você tem 40 anos? E é essa dosagem que faz com que seja mais difícil a gente dizer qual é o percentual que a gente colocaria em cada um desses ativos. Você tem 40 anos já? Eu tenho 48. 48, eu tenho 46. A gente já viu muita coisa acontecer. Eu estou te perguntando porque na nossa época, principalmente com os nossos pais, era muito comum você ter a casa própria, o imóvel próprio. As novas gerações têm acumulado menos. É um pay-per-view, né? Assim no Spotify, assim no streaming, quando a gente fala de Netflix, eles não querem acumular. E isso, claro, vai ter um impacto direto no mercado de imóveis. Te pergunto, e aí é uma pergunta de novo com dois lados. Fundos imobiliários, neste momento, são interessantes, médio e longo prazo, e imóveis mesmo, o ativo imóvel. Vale a pena comprar, vale a pena investir, mesmo comprando agora, se você tiver oportunidade de liquidez na baixa? É ótimo, muito boa pergunta. Eu vou comentar com você o seguinte: toda avaliação de ativos, Mark, ela vale a pena, né? Quando a gente tem um mercado de baixa, né? Aqui a questão é só saber quanto tempo mais a gente vai continuar em baixa e quanto tempo mais o cliente pode tolerar essa baixa. Essa é a primeira questão que se coloca, né? Se a gente soubesse, e que ninguém sabe, ninguém tem essa resposta, de quanto vai ser a retomada, a gente, na verdade, conseguiria saber se estamos cumprindo no momento correto ou no momento correto, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: fundos imobiliários, vamos começar pelos fundos imobiliários, porque foi a primeira parte da pergunta que você fez. São ótimas oportunidades. Na verdade, tem fundos de todas as categorias, tem fundos que têm melhores imóveis, tem fundos que não têm imóveis tão bons. Então, nessa hora, é muito importante a gente conhecer quem está gerindo o fundo imobiliário e conhecer um pouco da carteira que está ali dentro. Então, eu acho que, como todo lugar, eu posso dizer para você que tem joio, mas também tem trigo. Então, a gente precisa separar o joio do trigo. Então, essa é a primeira colocação que eu faço. Mas os fundos imobiliários vieram ganhando bastante importância ao longo de 2019. Por quê? Porque uma característica do fundo imobiliário era a possibilidade de você delegar alguém que comprasse os imóveis, que fizesse a gestão desses imóveis, e, na verdade, todo o fluxo de recebimento que você tinha do fluxo de aluguel, né? Na verdade, quando o fundo imobiliário distribui a renda para você, essa renda é isenta. Então, hoje, por exemplo, se você compra um imóvel e você vai alugar esse imóvel, a renda que você recebe fruto desse aluguel, ele é tributado. No caso do fundo imobiliário, essa renda é isenta. Né? Então, você tem uma grande vantagem em termos tributários sobre o fundo imobiliário. Isso, na verdade, fez com que nos últimos meses do ano passado, o número de emissões de fundos imobiliários e a quantidade de pessoas que estivessem procurando por esse tipo de solução financeira, ela que tivesse crescido bastante. Aí você me pergunta, como é que começou o ano de 2020 para os fundos imobiliários? Na verdade, quando a gente vê uma crise, a gente vê uma falta de liquidez, apesar dos bancos centrais estarem estimulando a volta da liquidez, etc. As pessoas tentam gerar caixa por diversos motivos, seja porque a pessoa física quer gerar caixa por um motivo de segurança, seja porque, na verdade, algumas empresas vão colocar, algumas pessoas físicas vão colocar dinheiro nos seus negócios, seja porque as empresas vão, de fato, precisar de caixa para poder sobreviver, mas, ao mesmo tempo, surgem várias oportunidades. E, nessa hora, a gente vê que o preço de imóveis cai e os fundos imobiliários ficam prontos para, em primeiro lugar, comprar esses imóveis, ou as pessoas físicas também,
que, na verdade, vem algumas pessoas vendendo por necessidade, por liquidez, geração de liquidez, e aí, na hora, a gente também vê os fundos imobiliários se apresentando como alternativa nesse momento. A gente tem o Joel Hechtman, que é um empreendedor serial, além de ter fundado a querida Tribuna Judaica, perguntando o seguinte: a saída dessa crise vai ser em V, em W ou em alguma outra letra do alfabeto? Todo mundo gostaria muito que fosse em V, só colocando para o público mais leigo, né? A letra, na verdade, é o que representa o que cai e depois a velocidade que sobe, né? Então você tem V nessa hora, você tem uma possibilidade em U, na verdade que ela chega, ela fica mais embaixo, depois ela vai recuperando aos poucos. Todo mundo gostaria que fosse em V. De fato, eu não tenho essa resposta, né? Mas o que a gente sabe e o que a gente estima, por exemplo, no Safra, é que a gente vai ter um primeiro semestre muito difícil. Mas é que a gente espera que a recuperação, já no segundo semestre, ela já ocorra de uma forma significativa. E isso é, na verdade, o que o mundo todo espera. Obviamente, o saldo do ano vai ser um saldo negativo. Então, quando eu digo para você, Mark, olha, no Safra eu espero que a gente tenha um PIB durante esse ano de 4,4 negativo, eu estou contando com você com um semestre, ou com o primeiro semestre bastante negativo, e com um segundo semestre já em recuperação. Porque a gente vê que a economia vai reabrindo, a gente vai reaquecendo aos poucos, e que a gente vai esperando que exista uma retomada. Se é em U ou se é em V, a gente espera todo mundo que seja V, mas eu não consigo dar uma resposta precisa para ele hoje sobre essa questão. Curiosidade leiga, quando a gente fala em Safra, uma família super tradicional, tive o prazer, a honra de ter estudado com alguns deles, a gente se conhece em família, muito humilde também, né, tendo em vista tudo que eles conquistaram, muito pé no chão, mas quando a gente fala em Safra, muitas vezes a impressão que se tem é que é um banco mais caro que os outros, por ser um banco de família, por ser um banco mais tradicional, então, poxa, investir no Safra deve ser mais caro do que investir numa corretora. Com quanto a gente consegue investir, quanto dinheiro eu preciso ter numa primeira vez para chegar lá e dizer, eu quero investir com vocês. E como é que funciona o processo? Aí é curiosidade mesmo. Por exemplo, eu tenho 5 mil. O que eu faço com 5 mil lá? Eu tenho 1.000. Eu consigo investir com 1.000? Vai ter alguém para me receber? Isso é feito online? Como é que funciona essa história? Ótima pergunta. A gente tem aqui, eu vou te dizer, várias soluções. E a gente tem a solução para todo mundo. A gente não é um banco mais caro. Parece que a gente tem uma certa ideia, né, que o Safra é um banco mais caro, mas o Safra não é um banco mais caro. E eu vou até te contar uma história muito interessante hoje. Quando a gente fala, por exemplo, do Safra Galileu, que é um fundo multimercado, eu vou usar porque foi o que eu já usei antes, eu vou falar novamente, a gente cobra o que o mercado cobra para poder fazer gestão de recursos. 2% de taxa de administração ao ano, com 20% de taxa de performance sobre o que exceder 100% do CDI. Essa é uma taxa padrão que o mercado brasileiro hoje cobra na gestão de seus fundos multimercado. Então, a SPX cobra isso, o Verde cobra isso. Se você olhar a Capitalo cobra, o Ibiúna cobra. Então, é uma taxa padrão, que a gente cobra os mesmos 2% com 20% para poder gerir o Galileu. Então, quando as pessoas, na verdade, outorgam, nos delegam essa gestão, Mark, na verdade, ela está pagando a mesma coisa no Safra do que ela pagaria em outra gestora dentro do mercado brasileiro. Tá? Então, essa, de fato, você me deu a oportunidade de esclarecer uma coisa muito legal. A outra é que o mercado hoje é um mercado bastante segmentado. E quando eu falo em segmentação para você, eu falo dos diversos níveis de acesso que as pessoas físicas têm, de acordo com as suas posses, de ter conta no Safra. Hoje, no Safra, você tem as diversas agências que a gente tem ao longo do Brasil. Nós temos hoje 110 pontos de venda ao longo, hoje, espalhados pelo território nacional, fora, obviamente, com a presença internacional, que aí você já conhece bastante, os bancos na Europa e nos Estados Unidos. Mas hoje você tem muito um Safra digital. Você consegue entrar hoje no Safra, pegar a pessoa que tem R$1.000, que tem R$5.000, abrir uma conta no Safra e ter acesso, por exemplo, ao Safra Galileu que eu te comentei agora. Quer dizer, não precisa ter 100 mil, 35 mil, 80 mil. Não. Você hoje tem esse acesso que eu posso lhe dizer que é um acesso universal. Na verdade, obviamente, quando você for colocar o dinheiro dentro do Safra, se você for cotar um título, cada vez que você tem mais dinheiro para poder cotar num título, melhores as taxas que os bancos pagam de acordo com o dinheiro para ser investido. Mas no caso do multimercado, por exemplo, que eu estou exemplificando para você, quem comprar hoje o Safra dentro do Safra digital, ou comprar esse dinheiro dentro das agências da gente ou dentro do private banking, tem as mesmas oportunidades.
Claro que as soluções financeiras se apresentam de outras formas. Né? Sim. Um cliente que tem muito dinheiro, eu vou dar uma solução de um fundo exclusivo, eventualmente. O dinheiro, na verdade, que está dentro do cliente, numa agência conosco, talvez ele tenha outras oportunidades de acesso. Mas os multimercados estão abertos em todas as grades. Olha que interessante, a gente está ao vivo, são 7 horas e 43 minutos, com Jorge Sá, 25 anos de mercado financeiro, 11 anos de Banco Safra, e é 11 ou 12, Jorge? 12 de Safra e 11 de Galileu. É o chamado Bat Mitzvah, né? E a gente está ao vivo e as pessoas vêm perguntando. Então, por exemplo, o Breno Wachenberg perguntou, tudo bem, Jorge, quais setores da Bolsa vocês consideram mais favoráveis? Já te pergunto. O Fernando Rosenthal saúda o Sami putz, presidente do grande Clube Maccabi, um clube icônico aqui em São Paulo, eu diria que em nível nacional também, então sejam bem-vindos. Depois você me fala como é que eu soletro o teu nome. A Dina Zuckerman entrou, o Fernando Rosenthal entrou, Rosa Cavalcante, o Maurício Calderon pergunta, vale a pena comprar ações agora? Então, duas perguntas da audiência. Maurício Calderon, vale a pena comprar ações agora? E a segunda pergunta do Breno, Jorge, quais setores da Bolsa vocês consideram mais favoráveis nesse momento? Se vale, e quais setores? Olha, a gente tem alguns setores que a gente gosta bastante, viu? Eu gostaria de fazer uma ressalva que todo mundo faz, mas eu acho importante fazer a ressalva, e por um motivo, né? Eu sempre digo o seguinte, tem bom momento para comprar a Bolsa? Tem momentos em que a gente acha que os mercados estão mais otimistas e horas os mercados estão mais pessimistas. Mas a coisa mais importante quando você for raciocinar se você precisa ou não comprar a Bolsa é que a gente sempre tenha em mente que este é um investimento de longo prazo. E, na verdade, quando a gente está dizendo longo prazo, eu não estou dizendo para as pessoas não medirem os seus resultados diariamente, semanalmente, mensalmente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você o seguinte, que é um processo de investimento. Né? E que a gente não pode, na verdade, esperar que a gente consiga obter frutos tão rápidos quanto a gente gostaria de colocar. Então, eu digo para você, puxa, Jorge, a gente tem a possibilidade de comprar a bolsa barata agora? Eu acho que tem. A gente, por exemplo, gosta muito dos setores que são varejos online, né? Seja no Brasil, seja no exterior. Né? Então, você olha para a Amazon lá fora, você sabe que é varejo online, todo mundo conhece. Todo mundo sabe aqui o ótimo trabalho que a gente tem dentro dos Magazine Luiza. Né? E agora virou Magalu, então eles criaram aí um ambiente que é um ambiente todo tecnológico. A gente gosta disso. E quando a gente está falando de varejo online, a gente também está falando de tecnologia. E nós somos um enorme entusiasta de tecnologia. Nessa quarentena aí que você colocou muito bem aí no início, cada um na sua casa, né? Cada um preso do lado. O que nos une nessa live é a nossa tecnologia. É isso, na verdade, que faz com que nós possamos compartilhar esse ambiente aqui. Você lê a pergunta de quem está nos assistindo e eu consigo responder aqui. Então, são dois varejos são dois segmentos que nós gostamos muito: varejo online e tecnologia. Se perguntasse uma outra. Né, Jorge? Que está cada vez mais entrelaçado. Está cada vez mais ligado. Né? Então, a gente tipo assim, olha, tem varejo físico? Tem varejo físico. Né? Mas a gente sabe que o varejo físico, as lojas estão fechadas hoje, é mais difícil ter acesso. E aí, no acesso tecnológico, é muito mais fácil que a gente consiga se aproveitar disso. A gente gosta muito do setor de alimentos. Né? Então, você sabe, na verdade, que a gente tem tido, hoje, o Brasil tem um setor agrícola extraordinário, apesar de nós sermos um país de serviços, né? Nós temos um setor agrícola extraordinário, nós somos grandes exportadores, e a gente vê grandes, na verdade, empresas dentro do setor de alimentos colocando suas energias e, de fato, com muita eficiência, atuando nesse mercado. Então, são 3 exemplos, por exemplo, que eu estou dando. O que a gente faz no Safra, e que nos ajuda muito, e que o cliente consegue ter o acesso, é que nós emitimos constantemente relatórios avaliando as empresas e os setores. Então, eu recomendo sempre para todo mundo que for basear as suas decisões em bases fundamentadas, que leia bastante. Acesse os relatórios, nós temos relatórios macroeconômicos que fundamentam as nossas análises. Você pode imaginar, né, que quem sai de 2,5 de PIB positivo para 4,4 de PIB negativo em menos de 4 meses, está sempre muito atento aos números. Então, a gente está olhando o número de produção industrial, estou olhando o número de vendas do varejo, eu estou olhando o número do preço do petróleo, que é uma loucura, estou vendo o número do estoque de petróleo, eu estou olhando o número do desemprego, eu estou olhando as variáveis de dólar, estou olhando as intervenções do Banco Central. Então, é importante que as pessoas também acompanhem isso. Né? Obviamente, não precisa acompanhar com lupa, mas que pelo menos tenha acesso aos relatórios, leia os relatórios
E, obviamente, se alguém tiver alguma dúvida, liga para o seu assessor e pede informação, porque eu acho que informação, Mark, é o segredo de uma boa vitória nas alocações de recursos. Por que eu deveria investir com um banco e não com uma corretora, já que todo mundo fala muito em corretora, existe uma explosão de corretoras, né? A gente tem o caso da XP, para citar só a mais conhecida, mas que também se alinhou ao Banco Itaú. Qual é a diferença de eu fazer esse trabalho com um advisor, um especialista como você, por exemplo, e não fazer com uma corretora sozinha online? Essa pergunta é uma pergunta bastante pertinente e difícil, mas o que eu vou te dizer é o seguinte: os bancos, na verdade, o que eles oferecem são serviços financeiros, né? Nós temos soluções financeiras. Quando você está falando do investimento online, e eu acho que isso é muito importante, você está dizendo, olha, eu quero fazer sozinho online. Tem muito da autossuficiência do investidor que tem se formado ao longo do tempo em conseguir tomar as suas decisões com base naquilo que ele lê, na base naquilo que interpreta, e aí nas conclusões que você vai chegar. Isso tem sido cada vez mais comum. Eu acho que lá, no mercado bancário, vou falar particularmente pelo Safra, o que a gente tem é gente pensando o tempo todo sobre isso. Gente debatendo o tempo todo sobre isso. Então, a gente tem a Safra Asset, por exemplo, lá, né? Então, a gente está falando sobre as nossas posições, estamos debatendo o mercado, estamos analisando, a corretora está emitindo seus relatórios, a área de macroeconomia está estudando sobre esse assunto, e toda a nossa área comercial, toda a nossa força comercial está bebendo dessa fonte. Está, na verdade, sendo instruída a partir dessas análises. E aí eu acho que é nessa conversa entre o que nós estamos apreendendo dentro das nossas áreas de investimento, estamos passando isso para o cliente, que difere bastante. Toda vez que você quer tomar uma decisão sobre uma corretora e fazer as suas aplicações online, você, na verdade, está puxando para você a necessidade de pegar essas informações, processá-las e tirar uma conclusão. Quando você está fazendo isso através de um banco, você está fazendo um diálogo. E eu acho que toda vez que você está dialogando, você está estimulando o raciocínio. Você está, na verdade, está puxando outras informações que sejam informações que, às vezes, não são triviais no nosso pensamento cotidiano. Então, quando eu falo para você do varejo online, da tecnologia, dos alimentos, quando eu falo para você da taxa de juros, da taxa de inflação, às vezes eu estou puxando para você perguntas ou então raciocínios que, na verdade, eu deixaria passar se eu estivesse pensando sozinho. Então, eu acho que o mercado hoje, sobretudo para as pessoas que não estão vivendo cotidianamente o mercado financeiro, toda vez que você tem uma assessoria, é uma assessoria muito importante. Eu acho que as pessoas podem usufruir da assessoria. Agora, usar banco, usar uma corretora, vai muito da segurança de cada um. Você fala, Jorge, por que o Safra? Olha, eu particularmente gosto muito porque a gente tem uma história de 175 anos. Então, a gente está fazendo assessoria para cliente, ou como se fala hoje, advisory para cliente, há muitos anos. Então, essa experiência conta muito. E eu acho que isso é o que você fala, né? Quando você vai consultar o médico, você pergunta, puxa, quantos anos tem esse médico de experiência, né? Se é aquele cara que está ali no ambulatório todo o tempo adquirindo a experiência ou é aquele cara que já é muito bem formado. Eu acho que isso conta. Isso é relevante, Marco, toda vez que a gente vai tomar uma decisão e pedir uma ajuda. Sem dúvida. O Maurício Felberg, que estava aqui com a gente dias atrás, ele é advogado especializado em imobiliário, diz assim, a pergunta que não quer calar. O que os bancos vão fazer para auxiliar os pequenos e médios empresários na hora da crise? Vão reduzir os juros, cheque, cartão de crédito, vão conceder linhas de crédito, tem planos. Eu sei que não é o objeto da nossa conversa e nem é isso que você faz no banco, mas eu queria te ouvir um pouco, então, a respeito. Se você quiser falar do Safra ou não, mas assim, qual é a tua visão nesse momento? Os bancos estão agindo certo, além da filantropia que a gente sabe que existe, nós vimos bons exemplos, mas existe uma corrente nesse sentido, salvar o pequeno e médio, que é mesmo a maioria? Tá bom, muito boa pergunta. Eu vou até voltar um pouquinho num assunto que eu já toquei aqui, que é o seguinte, são a necessidade dos estímulos que a gente tem vindo ao redor do mundo, tem visto ao redor do mundo na tentativa de minimizar os impactos, né? A gente não vai evitar nunca os impactos, mas a gente vai minimizar. Então, o que tem hoje é, em primeiro lugar, os bancos já vêm diminuindo historicamente os seus juros, né? O Banco Central diminui a Selic, que é a taxa de referência, então eu acho que a gente já teve, na verdade, um bom processo de redução. Ano passado e esse ano a gente já viu ali o cheque especial já ter redução de juros, etc. O crédito imobiliário já diminui
a gente vê a cada novo anúncio da Selic, a gente vê os grandes bancos anunciando redução de preço de crédito imobiliário. Eu acho que isso já tem acontecido ao longo do tempo, Mark. O que eu acho que está na dúvida aqui agora é como é que a gente sai desse ambiente caótico, econômico, no meio dessa pandemia, e como é que a gente consegue se ajudar, né? Eu acho que uma coisa importantíssima, eu acho que tem sido o papel do governo e do Congresso Nacional no pacote de estímulos. E aí eu estou pontuando isso importante, porque você imagina ali, no início nós começamos a pegar 40 milhões de pessoas no Brasil que não têm emprego formal, e que depois a gente foi reavaliando isso, Mark, hoje nós descobrimos, na verdade, que são 54 milhões de pessoas, e dependendo das contas podem chegar a 60, que a gente consegue fornecer para esse pessoal um auxílio emergencial de R$ 600. Né? Então, as pessoas hoje precisam saber que desde a base da pirâmide a gente precisa cuidar desse tipo de ação, que é uma ação importantíssima de inclusão social. Para pequenas e médias empresas, a gente tem notado que existe, por vontade do Banco Central e do BNDES e do governo central, necessidade de criar estímulos em linhas complementares. Né? Então, são linhas complementares, em primeiro lugar, de acesso a pequenas e médias empresas para ajudar, por exemplo, nas folhas de pagamento. Né? Então, a gente sabe hoje que tem linhas auxiliares do governo que ajudam pequenas e médias empresas. Quanto à questão do crédito, do auxílio a pequenas e médias empresas, quando você vai a um banco tomar, isso vai variar caso a caso. Porque toda vez que os bancos vão fazer a análise de crédito de uma determinada pessoa jurídica ou de uma pessoa física, porque, na verdade, o raciocínio é o mesmo, você está levando em conta o setor que ela está inserido, há quanto tempo ela está ali, que tipo de atitude ela consegue fazer para conseguir também se posicionar melhor nesse resultado. Então, criar uma política única, tal como na parte do investimento, é mais complicado de você também criar no crédito. Mas eu acho que os bancos estão muito atentos, a taxa de juros já vem caindo, os prédios bancários já têm se reduzido fortemente, e eu acho que sim, a gente está ensaiando aqui uma retomada de crescimento nas próximas semanas, nos próximos meses, mas muito ancorado, né, nesse tipo de vantagem que a gente está vendo aí, tanto do governo do Banco Central quanto dos bancos. Eu acredito, aí falando de novo de forma pessoal, não em nome da Hebraica, eu acredito que falta muita articulação, talvez não articulação, mas falta uma comunicação melhor do que está acontecendo. Quando a gente pega um especialista como o Maurício Felber, que vem aqui trazer uma dor que às vezes nem é dele, mas é dos clientes dele, e eu vejo isso se reproduzir em larga escala entre amigos empresários, entre amigos funcionários de empresas, me assusta muito, me preocupa muito eu não vou chamar de omissão, mas eu vou chamar de um desaparecimento praticamente completo do ministro Paulo Guedes, pelo menos no que se refere a todos os brasileiros que não sejam bancos e corretoras. Me preocupa muito, por exemplo, Jair Bolsonaro ir para a televisão falar que quer as pessoas na rua, e aí, claro, contrariando 1 milhão de medidas, mas falando em nome de uma população que quer ir para a rua trabalhar, mas sem o menor tato para isso. Eu acredito que falta mesmo a presença do ministro Paulo Guedes para explicar para os brasileiros quais são os pacotes de estímulo. Como você bem explicou aqui, se eu tenho um problema, uma dor, eu vou no médico. Se eu tenho uma dificuldade jurídica, eu procuro um advogado. E se eu preciso investir meu dinheiro, eu vou te procurar, Jorge Sá. Agora, é muito estranho para mim que um ministro do calibre de Paulo Guedes, que é muito preparado, a gente sabe disso, que tem feito um trabalho importante nos bastidores, e as medidas existem, estão aí, que isso não se comunique na televisão para 200 milhões de brasileiros, porque fazer live para banco no YouTube não resolve, não acalma. E quando você tem uma liga importante de ministros, e aqui de novo uma crítica ao ministro da Saúde, que não se pronunciou, e você tem brasileiros em casa confinados, preocupados com o que vão comer amanhã, para mim é muito preocupante. É assim, eu aprendi muito mais na live de hoje com você sobre diversos assuntos do que eu ouvi o ministro da economia no meio de uma pandemia que resvala na economia. Então é muito preocupante para mim uma crise de liderança que envolve também uma crise de comunicação. Eu tenho muitas reservas a essa falta de plano de voo que está acontecendo. Quero te ouvir, evidentemente não em nome do banco, mas como pessoa física. Você não acha que deveria ter pelo menos anúncios mais sistemáticos por parte do governo federal, e eu diria até que estadual, setorialmente falando, para acalmar a população nesse momento? Isso não cria uma angústia que se traduz também em problemas econômicos no futuro, a falta de comunicação?
Eu vou usar, porque eu acho que tem um bom vínculo com aquilo que você comentou lá no início da live, né? Que a saúde, que a gente tem a saúde financeira e a saúde mental, né? Sobre a Sim. saúde mental, é um pouco dessa ansiedade que você comentou. Toda essa incerteza econômica, Mark, ela fica muito premente nas pessoas na forma de ansiedade, de angústias, e para as pessoas que de fato que não têm renda nenhuma, ela fica bastante desesperadora, né? Eu acho que o seguinte, no noticiário cotidiano, eu acho que todos os meios de comunicação eles estão, na verdade, muito concentrados na questão da pandemia, né? Na questão dos leitos, na questão das UTIs, na questão do número de mortes, nos casos, nas análises das curvas de contaminação. Eu acho que, midiaticamente, a gente fala sobre isso o tempo todo, né? Você percebe que esse é o cerne da comunicação hoje no Brasil. São homens de comunicação, então você percebe que é isso que a comunidade está muito carente, né? Eu acho que, na verdade, o governo tem várias medidas saindo, na verdade, cotidianamente saindo. Eu acho que, de fato, tem uma questão aí que a gente pode melhorar sempre a comunicação. Pode, eu acho que a gente pode melhorar a comunicação em vários assuntos. Em vários assuntos. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que é real, aqui de todo mundo, né? Que aqui no Brasil a gente tem uma coisa que a gente nunca se livrou. Nós nunca nos livramos do Brasil da chamada burocracia. Né? O Brasil é um país burocrático, né? A gente é um país razoavelmente burocrático. Então você imagina que a gente consiga lá numa discussão do governo federal, primeiro R$ 200 de auxílio às pessoas, na verdade, que não tinham emprego formal, depois esse auxílio aumentou para 500, depois eles definiram o governo federal que seria 600, e aí vamos implementar isso. Você vê só toda a complicação que a gente teve na hora da implementação dessas medidas. Sim. Né? O tempo que a gente demorou, e esse tempo, para uma pessoa, na verdade, que está passando fome, que não tem o que comer, exatamente. é desesperador. Exatamente. Porque qualquer hora é uma hora a mais de fome. Então, eu acho que, de fato, não é só uma questão que nós temos em relação à comunicação. A gente tem uma questão importante em relação a todo o processo burocrático que a gente enfrenta hoje. A comunicação faz sentido? Faz. Tem uma preocupação muito grande do Banco Central, por exemplo, de fazer com que todo esse mecanismo de transmissão dessas medidas que estão sendo feitas, elas cheguem rápido na ponta. Né? Porque não adianta a gente vou fazer uma analogia médica novamente, não adianta que a gente tenha ali, de fato, o respirador, a UTI pronto, se a gente não faz com que o paciente chegue lá. Né? O que a gente consiga identificar, se é por testagem, isso a gente vai conseguir. Né? Então, acho que tudo isso é essencial. Você tocou num ponto que eu acho que é o cerne da nossa questão. Né? Às vezes as pessoas não têm a noção de quão o governo está fazendo em relação a isso, aos números de pacotes que a gente tem feito. E isso eu posso falar nas 3 esferas, né? Porque aí vale para a esfera federal, vale para a esfera estadual e a municipal. Né? Cada um deles hoje tem uma estratégia. Eu sou carioca, moro em São Paulo há muitos anos, mas o Rio de Janeiro tem uma data para poder abrir a quarentena, São Paulo tem outra, cada um dos estados do Brasil vai tendo um negócio. É bastante complicado que a gente acompanhe se há uma linha mestra nesse negócio. Mas eu acho que as medidas estão sendo tomadas, as medidas elas estão sendo efetivas. De fato, o canal de transmissão, tanto da comunicação quanto da medida lá no final, na ponta, ela precisa ser mais eficaz. Eu tendo a concordar com você, não tem como evitar. O que a gente fez aqui, a live toda, eu já vou te chamar para as considerações finais, não está sendo feito, infelizmente, aqui no Brasil, que é cooperação. A gente tem visto uma crise política que está aumentando e está sendo jogado de um lado para o outro, as pessoas continuam morrendo. Olha, a conversa está tão boa, mas tão boa que eu conversaria aqui talvez mais 1h30 ou 2 com você, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Antes de passar a bola para você, Jorge, queria te dizer que amanhã a gente vai estar com o CEO do LinkedIn, com o Country Manager do LinkedIn, que é o Milton Beck, aqui, às 9 horas da noite. A gente vai falar sobre recolocação, sobre mercado de trabalho. O Milton Beck é um cara que fantástico, trabalhou em diversas empresas de tecnologia, como a Microsoft, por exemplo, e ele tem uma bagagem enorme, além de comandar aqui no Brasil uma empresa que tem 40 milhões de brasileiros logados e no mundo 675 milhões. Então, realmente é uma conversa incrível. LinkedIn é uma rede B2B, vale a pena essa live amanhã. Na quinta, eu recebo o Rony Weinzorf, um dos maiores especialistas do país, além de ser
um tremendo advogado, um advogado especializado em direito digital e eletrônico, vai falar sobre proteção de dados, LGPD, que agora foi adiado, então, assim, muita coisa para a gente falar a respeito disso. Jorge, te deixo para fechar aqui com essas considerações finais, já agradecendo em nome da Hebraica a nossa casa, foi incrível o papo, aprendi muito com você, e, pessoal, já comece a guardar o nome do Jorge Sá para futuro presidente do Brasil. 2022 é um pouco... Mas 2025... Não, tem um enorme trabalho, Marco, para fazer ainda em assessoria de investimento, fica tranquilo. O que eu acho aqui importantíssimo, primeiro, amanhã eu vou estar do outro lado da linha, vou ser só plateia na live de amanhã com o pessoal do LinkedIn. Com certeza vale a pena prestigiar. Eu acho que são assuntos de empregabilidade que fazem muita diferença hoje nesse ambiente que a gente tem colocado aqui do lado. As considerações finais, eu posso dizer o seguinte: primeiro, dizer para as pessoas calma, parcimônia, tranquilidade. Eu sei que não é fácil manter a calma num ambiente em que tudo é tão difícil, porque, na verdade, voltando àquele tripé que você comentou, a gente está falando de saúde, né, que é o que rege tudo, é a nossa saúde física, é o nosso bem-estar, né, não tem como tá, é a nossa saúde financeira, é a nossa saúde mental. Quer dizer, então, é difícil a gente manter o prumo, manter o eixo, mas eu peço para que todo mundo, de fato, siga as instruções que têm sido dadas, siga a instrução da OMS, porque, na verdade, nós temos muito que nos cuidarmos agora. Sim. Em termos de finanças, eu também uso a mesma parcimônia. Muita calma, muita tranquilidade. Perguntem. A gente, na verdade, no Safra, eu estou dando o exemplo do Safra, quem quiser nos ligar, liga, pergunte. Não há dúvida ruim. Né? Da pior coisa que pode existir é, na verdade, a gente ter uma dúvida e não conseguir debatê-la. Então, não existe dúvida ruim. O que existe é uma dúvida e a gente precisa sanar. Agradecer a Hebraica, nossa casa, por toda essa oportunidade que deixou a gente falar, a Priscila na semana passada, eu hoje. É um espaço de diálogo, é um espaço de discussão, é uma coisa muito rica, muito rica. Então, puxa, eu agradeço enormemente por essa oportunidade da gente estar trocando essas informações aqui agora. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Jorge Sá. Temos mais 4 segundos. Obrigado a todas e todos vocês. Obrigado, Hebraica. Até amanhã, 9 horas. Tchau.